Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com o professor Esteban Levin. E num momento tão difícil que passamos nesses meses todos, a gente vem aqui para lançar um livro que ele falou sobre a infância infectada. E para isso convidamos amigos brasileiros dele, o Ricardo Alves e o Nivaldo Torres, nossos amigos da Associação Brasileira de Psicomotricidade, e é uma honra muito grande poder bater este papo a respeito desse tema que é tão atual e que é tão aguçante das nossas mobilizações, e agradeço muito, Esteban, pelo seu carinho com o brasileiro, de falar um pouquinho daquilo que você escreveu e daquilo que você vive com a infância aí no seu país, e que não é diferente do que nós estamos vivendo por aqui. Eu queria que você mostrasse o livro, para que a gente pudesse mostrar a todos. Isso, perfeito. Então, a infância infectada. Nós tivemos alguns problemas de link e estamos agora divulgando para todos os demais, e queríamos muito poder compartilhar com todos aqueles que se interessam pelo tema algumas inquietações nossas que lemos o livro. Então, nós lemos, tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Nivaldo, e eu, em especial, tenho 3 capítulos, Esteban, para falar um pouquinho e perguntar algumas coisinhas para você. A princípio, a primeira questão que eu queria lhe fazer, Esteban, é por que você escreveu o livro? Qual é a razão? O que te levou a escrever? Bom, passou que com o coronavírus aqui, nós ficamos surpreendidos como todos, e o primeiro impulso que nós sentimos era não saber o que fazer, tá? Ficamos sem escola, as crianças, nós sem consultório. Então, bom, tuvimos que começar a recrear a própria prática, tá? Então, eu comecei a receber muitas demandas de amigos, de colegas, de crianças, para continuar, de alguma forma, de algum fato, nossa comunicação. Então, empezamos a pensar o que podíamos fazer. E, por meio das videochamadas, começamos a procurar continuar a relação com a criança e com os pais. E aí empezaram a acontecer algumas coisas que são as que comecei a escrever em um livro, em ligação a poder descobrir um novo fato de fazer nossa comunicação com eles. Através do celular, ou o Zoom, ou de uma imagem virtual, mas procurando transmitir a eles a possibilidade de construir com eles um espaço em comum, um tempo compartido. Aunque não ficáramos corpo a corpo físico, poder continuar a ligação, continuar a experiência psicomotora. Esse foi todo o problema de poder pensar como continuar a experiência psicomotora com uma criança que nós não podemos ficar juntos fisicamente, mas podemos ficar juntos construindo uma experiência em comum. Essa foi a ideia de poder começar a inventar, a pesquisar de que modo nós podíamos continuar a relação com eles. Certo. Esse foi o começo da experiência que começo a contar aqui. O primeiro impacto, que você não sabe muito bom o que fazer, você não tem mais possibilidade de ir a consultório, de olhar as crianças, e começamos a poder fazer essa troca com eles, eu em minha casa, eles em sua casa,
y por primera vez, por ejemplo, ellos comienzan a olhar, nos comenzamos a olhar a casa de ellos, o brinquedos de ellos, o a posibilidad de entrar a la casa, cosa que nunca aconteció. Entonces, ellos podían, eu podía olhar as cosas que ellos tienen en la casa, y ellos podían olhar meu casa también, ¿no? Entonces, se dio esa troca que comenzó a producir un encontro. Sim. Fica aí um conceito importante, não? Eu não sabia que ia acontecer, mas o importante é que se podia fazer essa ligação. Perfeito. E eu acredito que nós, nos primeiros meses, fevereiro, março, abril, foi um mês de adaptação a uma nova realidade. Então, as crianças só com os pais em casa, proibidas de contato, proibidas à escola, proibidas de sair para o próprio condomínio, para a vizinhança, né? E aí, Esteban, lendo o livro, que é encantador, mostra a capinha dele novamente aí para nós. A capinha do livro, Esteban. Ele é encantador, o Esteban disponibilizou para mim, para o Ricardo, para o Nivaldo, a leitura por e-book, que foi lançado pela Nova Educ, também um e-book. Eu me ative, Esteban, no capítulo 2, Los niños humanizam el parasito. Porque eu tive na minha vida pessoal uma experiência muito forte com o meu netinho. Porque as crianças, elas transformaram o vírus num verdadeiro vilão. E elas criaram histórias a respeito dele. E o meu netinho de 7 anos me disse em certa ocasião: vovó, eu estou com medo do corona. Ele cresceu tanto que eu tenho medo que ele vai comer todos os meus amiguinhos da escola. Então, eu queria que você pudesse abordar um pouquinho esta fantasia que as crianças fizeram. Porque, dependendo da idade, a criança transformou-se nele num grande bicho-papão. Porque eles necessitam começar a expressar lo que ellos sienten, porque lo que ellos sienten es que el cuerpo do adulto y el cuerpo de ellos empieza a ficar más vulnerable. Exacto. Empieza a ficar la idea que puede tener algún problema ese cuerpo. Y entonces ellos necesitan se asegurar, y para eso ellos necesitan brincar, porque al brincar, al poder hacer un diseño do corona, ese miedo que los tienen, que faz que fican isolados, comienzan a abrirse a otro. O sea, lo que provoca esa dolencia, o esa posibilidad de un virus, do coronavirus, es justamente el isolamiento de ese cuerpo, la experiencia que empieza a ficar más flaca, empieza a ficar isolada, empieza a ficar muito frente a la imagen, mas si você no puede hacer que esa imagen transmita un encuentro, la imagen no produce a posibilidad que ellos puedan simbolizar, representar lo que ellos sienten. Y nos abrimos un espelho más como Alicia en el País de las Maravillas. Nos ficamos dentro del espejo, construimos una ligación con ella para que pueda expresar un miedo que ella tiene a partir de brinquedos, a partir de la brincadera que nos construimos en la ficción con ellos. Entonces, una de las primeras cosas fue que ellos pegaban un brinquedo, mas yo también pegaba un brinquedo aquí. O sea que para que nosotros podamos brincar con ellos, nos también teníamos que brincar. Y empezamos a colocar el cuerpo. Si ellos pegaban un fantoche, nos pegábamos un fantoche. Si nos pegábamos un diseño, ellos hacían un diseño. Y entonces comenzamos a hacer una ligación con ellos. A partir de poder armar esa relación, podemos continuar entonces haciendo una experiencia con ellos. Uma experiência. Perdão, Esteban, mais um detalhe, então, independente dessa relação que você faça à distância com as crianças,
também existiu momentos em que ela deu vida para amiguinhos imaginários dentro da própria casa. Então, que o Corona poderia pegar o ursinho, que o Corona poderia pegar tal outro elemento do seu mundo, né? Desse mundo interno. Então, isso é esse poder de fantasia que a criança tinha, ela personalizou esse Corona num verdadeiro vilão entre os seus brinquedos, entre os personagens que o rodeavam. Sí, porque ellos, por ejemplo, si ellos tienen un personaje con el cual falan, con el cual cantan, oh, hola, oye Esteban, hola Nivaldo, hola Ricardo, hola Casilda, si ellos pueden hacer eso, ¿sí? Ellos, acontece una cosa muy interesante, que es a potencia da ficción. A potencia da ficción implica que ellos pueden hacer lazo social con una cosa transformada en un personaje. Exato. Entonces, frente a que ellos no pueden ir a la escuela, no tienen una turma, como siempre, para aprender, para brincar libremente, para ficar con su cuerpo haciendo una experiencia, los inteligentes colocan en un objeto amigo imaginario, personaje, la posibilidad de construir una experiencia con otro. ¿Sí? Entonces, ese objeto comienza a tener un valor subjetivo para ellos. Entonces, faz lazo social, o sea, salen fuera del isolamiento a través de un objeto, un amigo imaginario, mas que implica colocar un símbolo, implica colocar palabras, implica ficar perto do otro y transformarse en otro. Eso es muy importante porque faz que entonces ellos pueden colocar, hacer uso de la imagen del cuerpo. No fican aquí isolados, sino que los puedan transformarse en otro, por ejemplo, en un muñeco. Y entonces, una de las cosas más difíciles para la experiencia infantil es que justamente ellos no pueden hacer relación con otro. Entonces colocan en sus brinquedos esa posibilidad de construir una experiencia con otro que ellos colocan como personaje. Exato. Porque cuando una crianza brinca, de algún modo ella también se transforma en eso que brinca, ¿no? Si ella brinca con una cosa, de algún modo también es esa cosa, ¿no? Entonces, eu tenho milhões de detalhes para falar de outros capítulos, mas eu queria que os nossos amigos pudessem explanar um pouquinho como foi a leitura, o que vocês acharam, o que vocês poderiam abordar aqui junto com o Esteban conosco. Ricardo, Nivaldo, fiquem à vontade. Ricardo, quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Sim. Me impressionou muito a leitura do livro do Esteban, né? Mas, assim, a impressão o que mais me tocou, e é lógico, né, que eu tenho acompanhado muito a produção do Esteban Levin, de muitos anos já, e sei que ele está sempre buscando trabalhar, né? Até não me lembro quem, mas uma pessoa disse que ele era um profissional da infância, né? Eu posso dizer claramente que sim, que eu o reconheço como um profissional da infância, porque os seus livros falam disso o tempo todo, né? E o que mais me impressionou é que parece que o Esteban já tinha, né, trazia algo há um tempo atrás, em 2007, quando ele lançou esse livro dele, né, Rumo à Infância Virtual, que parecia que ele se preparava para dizer o quanto estavam difíceis as coisas para uma criança, né, que estava envolvida nesse contato com a tela, mas eu acho que o pior estaria por vir. E quando chega a pandemia, né, o que é que acontece, né? Justamente temos que
apelar, né? Temos que buscar algo a partir da tela, né? Quer dizer, parece até uma contradição, mas o Esteban parecia que vinha fazendo esse percurso, né? O percurso de olhar as dificuldades da tela, desse contato entre gerações, ou da ausência de contato entre gerações, e depois ele se vê com o impacto da pandemia, né? E, mais uma vez, ele se pergunta, né? Pergunta sobre como tratar seus clientes, como lidar com a questão dos pais, como profissional, como agir diante desses impactos que ele chamou, vários impactos. E um ponto interessante disso é que o impacto, normalmente, quando é tão forte quanto o coronavírus, porque afetou socialmente, né, economicamente, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da pulsão de vida, do ponto de vista da pulsão de morte, né, o medo, a ansiedade, esse impacto foi muito grande para toda a sociedade, né, não só como profissional, ou profissionais, mas também como pais, né, avós, por exemplo, você citou a questão da Neto, né? Então, esse impacto gerou um vazio que precisava ser preenchido com linguagem, com qualquer linguagem, com qualquer afeto, com qualquer troca. E aí, nesse sentido, me parece que surge, então, o livro do Esteban, né? Esse livro que estamos agora, né, a avaliá-lo. Esse livro, né, que traz, né, diante desse congelamento da vida, né, e da esperança, do corpo, de tudo, Esteban produz um efeito extremamente importante, que é fazer circular aquilo que ficou congelado, através da imagem do corpo, com essa construção de produzir afeto nos objetos para existir uma troca. Socializar um objeto e juntá-los, né, através dos afetos. Então, me parece que foi muito importante essa questão que o Esteban produziu, e tão rapidamente, isso que me impressionou, a resposta extremamente rápida que o Esteban deu, mas, assim, entendo que essa resposta rápida certamente está vinculado à sua prática clínica e à sua prática de um escritor que produz muito. Então, esses dois elementos aqui, né, essa produção muito ativa que a gente tem, e, além dessa produção ativa que o Esteban tem essa questão da prática clínica, né? Ele vive, né, o cotidiano dele é uma prática clínica. Então, é fácil falar, né, escrever sobre aquilo que se está vivendo, né, aquilo que se está experienciando, né? Então, eu penso que esse livro do Esteban, né, que veio preencher esse vazio, colocar palavras nesse vácuo, nesse vazio, né? Me parece que foi muito importante. Nivaldo, me permite uma pergunta para o Esteban. Esteban, em quanto tempo você criou este livro? Ese libro prácticamente en 3 meses, en 2, 3 meses, porque eu había terminado otro libro sobre a infancia y el tiempo, justamente falando que el tiempo es un afecto que uno doa, no es dar, es doar a otro un tiempo afectivo. Justamente termino de cerrar, de editar ese libro, y acontece coronavirus que faz que un tiempo fique congelado. Exato. O sea, nos falábamos de un sintoma congelado y nos intentamos producir, abrir ese sintoma, y ahora nos teníamos un coronavirus que mantenía isolado a la infancia, a la crianza. ¿Cómo hacemos ahora para abrir otra vez ese tiempo que se cierra? ¿Cómo hacemos para que pueda ser un lazo diferente? ¿Y cómo puedo hacer eu
para ser plástico, para hacer la plasticidad mi práctica clínica, para que la crianza pueda hacer también su plasticidad da experiencia, porque el tema da plasticidad neuronal y la plasticidad simbólica está ligada a la experiencia psicomotora. Entonces es una procura para nosotros fundamental, porque eso tiene efecto en el aprendizaje y tiene efectos en la subjetividad. Entonces, você tem, por exemplo, que as escolas fazem muita força, estudam muito para informar, para fazer currículum novos através da Zoom, através de diferentes virtualidades, mas a pergunta central é como se faz para transmitir a comunidade educativa, o turma, la relación afectiva con el aprendizaje, porque no se trata de hacer más información, mas la información no transmite el afecto que implica el aprendizaje para una crianza, para que ese aprendizaje fique plasticidad, que implica una red, una transformación. Exato. Y entonces yo fui escribiendo ese libro a medida que iba pensando y las cosas que acontecían. Por ejemplo, yo colocaba un vasinho así, você tem, Cacilda, uno de esos, ¿sí? Y hacía así. Entonces, no sé cómo se dice en portugués, bolinhas. Sim, bolinhas de sabão. Isso. En español es burbujas, más bolinhas. Borbulhas. Mas eu fazia bolinhas e a criança fazia bolinhas em sua casa, como você aí em São Paulo. Eu faço aqui, você assim. E eu colocava, então, falei, ui, uma aranha. Sabe? Falei, não? Uma canção, por exemplo, Michu, Michu, aranha, tejiu uma telaraña. E aranha, ui, e se meteu, ui. E eu fazia aqui a cena, mas essa cena a criança la fazia lá. Entonces yo comencé a pensar que nos hacemos una escena aquí, la crianza hace otra escena lá, y hacemos una tercera zona indeterminada de encuentro entre Esteban y la crianza, entre Esteban y Cacilda. Hay un tercer tiempo. Ese tercer tiempo es un tiempo de encuentro, es un tiempo de entre dos, es un tiempo transferencial. Yo no había pensado nunca en eso. Yo había escrito un libro de tiempo, pero no falé en un tercer tiempo. Sí. Ahí dije, uy, nos tenemos que comenzar a pensar a clínica y a la crianza a partir de un tiempo, porque la crianza construye a memoria a partir que hace a experiencia infantil. Exato. Y entonces, ahora, yo ya estoy pensando en un próximo libro para Opa. pensar. Nivaldo me conoce, sí. A Nova Eduque, que é a editora, vai enriquecer com você. No sé, mas estoy pensando en la potencia de la ficción. ¿Qué potencia es esa? Que faz un movimiento da imagen del cuerpo que faz que você pueda doar o afectivo. ¿Qué es eso? Entonces, nos que también venimos del campo del psicoanálisis, nos damos cuenta que hay un montón de cosas da imagen que todavía no pensamos, que nos falta pensar. Y bienvenida a la experiencia psicomotora, que nos hace pensar otro estatuto da imagen, la del movimiento, o movimiento da imagen, o movimiento del cuerpo, o movimiento sensorio-motor, fazendo essa escena. Isso. E fora o que você já colocou para nós, né, Esteban, numa live anterior, do delivery do afeto, da necessidade disso, né, de que como isso acalenta essa angústia do contato corporal. Ricardo, e você, a sua leitura, como foi? Então, bom, eu sou assim um apaixonado aí pelo que o Esteban faz e escreve, né? Já o acompanho já há alguns anos
e ainda estava aqui conversando antes de entrarmos aqui na live sobre quando nos conhecemos. Aí data já de 1989, quando ele veio aqui ao Rio fazer um trabalho e falar sobre o olhar psicomotor. A leitura do livro, bom, essa live aqui para a gente é um presente, né? A nossa criança, no Dia das Crianças. Isso aqui é um presente, a nossa infância e a toda essa nossa história, né? Como o Esteban falou agora, que a gente revisita de vez em quando é estimulado, né? Toda essa nossa história lá na nossa infância, onde residem as coisas da nossa vida, né? E, assim, a leitura, para mim, isso é um presente. A leitura foi maravilhosa, né? Eu tenho muita esperança que, após esse movimento terrível, né, que a gente está vivendo, esse momento terrível que a gente está vivendo, que a humanidade fique diferente. Eu tenho muita esperança. Embora a história nos mostre o contrário, né? O ser humano não mudou depois de Jesus Cristo, não mudou depois das guerras, não mudou depois de Gandhi, depois de Mandela, né, de tantos outros, né? Eu acho que devemos, a gente estava conversando sobre isso também, devemos dar conta do que nos propomos a fazer. E esse livro será um antídoto para essa sobrevivência das nossas ações em educação e também a clínica, não só agora, durante a pandemia, mas também para o que vem depois da pandemia. Eu acho que a gente demorou muito para sacar, né, para se conscientizar do que seria isso. A gente, pelo menos aqui, né, nós sentimos que isso passaria logo e que 2 meses, 3 no máximo depois a gente estaria em ação. Mas não é isso que se apresentou, não foi isso que se apresentou e a gente ficou paralisado. Eu acredito que o tempo que as pessoas não conseguiam produzir foi um tempo de paralisia mesmo, né? Uma das pessoas está perguntando aí qual a nossa experiência, a minha e do Nivaldo, em relação à questão online, né? A questão virtual. Pois é, a gente passou por essas etapas, uma paralisia no início, né? E como eu sou formador, também clínico e também professor, eu me inseri, lendo o livro, me inseri nesse contexto, né? Desde o início, enquanto formador, eu não quis paralisar o trabalho e convidei as pessoas ao contato dessa ficção, dessa questão simbólica, né, que nos alimenta, não só a criança, mas também ao adolescente e ao adulto, né, que nos faz sair da paralisia, que nos faz sair do incógnito, né? E até da doença, do medo, nos faz sair desse sentimento, né, dessa sensação. Então, eu desejo hoje, né, bem no Dia das Crianças, que esse evento nos presenteie com a esperança de termos consciência do que representa a criança e a infância para a humanidade, né? Eu acho que, para mim, isso ficou muito claro, e o livro do Esteban me representa, no momento, exatamente isso, né? Ele nos brinda com conhecimentos teóricos e práticos sobre a clínica e a educação psicomotora de forma primorosa em sua obra. Eu acho que o Esteban é um dos autores contemporâneos que vem trazendo essa posição de unicidade em termos de psicomotricidade, para que a psicomotricidade não se fragmente em clínica, em educação, ou seja, não se fragmente em formas de atendimento, e sim como uma área substancial para o atendimento às pessoas, para a evolução das pessoas, para que o sujeito se sinta mais organizado, né? Ele cria um evento de um tempo, uma área onde a cível e plástica, a realização de eventos que pareciam inviáveis, é inventada. Essa invenção ficou assim maravilhosamente descrita através da questão da terceira via, né? Da questão simbólica, da questão da ficção, que traz
a criança a possibilidade dela se sentir produtiva, dela se sentir criativa. Essa é a questão da ficção e da questão simbólica. A criança sai da paralisia, porque antes, esse livro que o Nivaldo mostrou, em relação à questão da criança estar diante da tela, diante do computador, diante das mídias digitais, é uma preocupação em relação à questão da inatividade, da questão corporal. Essa já é a outra. A terceira via nos mostra uma outra questão, que é como eu vou produzir não estando tete-a-tete, não estando cara a cara. Como eu vou poder fazer essa intervenção de uma forma produtiva, criativa, né, quando não estou com a pessoa. Ou seja, eu não devo parar, eu não devo distanciar-me, porque se eu paro, eu acentuo doenças, não só coronas, mas eu acentuo doenças, eu acentuo problemas. Né? Isso, para mim, ficou muito claro. Ele propõe, né, doar tempo afetivo para canalizar o isolamento e dar origem à invenção de uma área vital de subjetividade. Gente, isso é impressionante, tanto para a clínica quanto para a educação. Não estamos falando... para a criança, Ricardo, tanto para a criança quanto para a família. Olha, ele trouxe uma questão primordial, porque a família, hoje, não tem tempo para a criança, e ela foi obrigada a ter esse tempo. E o que fazer quando esse tempo surge e aparece? Ou seja, quando ele convida a família, né, o pai, a mãe, para essa participação, ele traz para uma questão da produção na ficção e na questão simbólica duas pessoas importantíssimas na formação desse sujeito. Duas pessoas que vão intervir nessa imagem corporal definitivamente, né, e vão nos mostrar essas questões. Há uma semana atrás, eu estava dando uma supervisão a uma formanda, né, da nossa formação aqui da Curumim, Psicomotricidade, e ela veio trazer um caso específico, né, entre a mãe e a criança. E aí eu vi nitidamente a dificuldade dela, exatamente isso, exatamente essa, de aproximar essa mãe a essa criança nessa possibilidade da ficção e da questão simbólica, nessa possibilidade de espontaneidade em relação a esse momento. E aí poder trazer na relação mãe-criança, né, mãe-filho, né, trazer toda a riqueza dessa construção da imagem, dessa construção do outro, desse olhar do outro, do olhar da mãe em relação a toda a adoção dessa criança, né, toda a questão dela estar ali nessa criança e ver nela uma criança, a criança que ela foi, né, e poder se reinventar também. Isso ele traz no livro de uma forma primorosa. Eu acredito que a leitura não seja apenas para profissionais, essa leitura é acessível para pais, para avós. Nossa, agora então que eu tenho uma netinha pequenininha, inclusive ela deixou aqui, no último encontro que ela teve aqui, ela deixou uma bolinha dela. Aí, de vez em quando, eu brinco com a bolinha e lembro da minha infância, Esteban. E lembro da minha infância brincando com a bolinha. Ou seja, olha que importância isso traz, não só para o meu trabalho enquanto psicomotricista, como o meu aluno, o meu cliente, né? Estou agora iniciando uma questão virtual também com os alunos lá da escola. E aí, isso me possibilita trazer os alunos a um acolhimento de identificação desse momento. Esse acolhimento traz uma identificação desse momento e nos traz exatamente uma questão bastante interessante que eu queria colocar e pedir aí um esclarecimento ao Esteban. Como foi para você, Esteban, né, conhecer a casa do seu cliente, né, e deixá-lo conhecer a sua? Como foi para você essa questão do particular?
né? Da vida particular. Como falaba Nivaldo, la lectura y la escritura se va articulando. Eu venía pensando en que un consultorio de psicomotricidad, o nuestro consultorio con crianzas, no fica a pared, sino que hay que abrir el territorio. El territorio puede ser también un carro de un país. Eu siempre membro de una crianza que ela no quería salir de un carro y el trabajo fue con fantoches a un carro. Y a partir de hacer esa ligación, eu entré al carro, en un momento, o pai sale do carro e eu entro ao carro da criança, e a criança fica olhando, e eu vou a la criança ao carro com um fantoche, não? Esse pececinho, a criança, como anda você? E começamos a brincar, a ficar em um carro, e o primeiro contato dessa criança ficou no carro. Ou seja, que o consultório... Isso ficou claro para mim. Isso ficou claro. Agora, eu queria, Levin, eu estou perguntando exatamente o seguinte: qual a sua sensação nessa cena? Eu gosto muito quando você expõe a cena, né, e trabalha essa cena. Agora, eu estou te perguntando qual a sua sensação em relação a essas cenas de entrar num particular e se abrir ao seu particular. Qual a sua sensação nessa situação, Esteban? Esa es la sensación, es que hay una transmisión del placer, del deseo de ficar juntos brincando, juntos en meu casa, juntos en la casa de él, juntos en esa tercera zona, en ese entre dos, que es justamente el valor del entre. No fica Esteban Solzinho isolado, ni fica a crianza isolada. Juntos producimos una tercera zona. Entonces la sensación es una sensación de doar a propia experiencia para crear otra. Entonces vamos creando a propia experiencia infantil, mas no para meu. Es una desposesión, o dejo para o otro, y o otro pega el afecto que você coloca ahí. Por eso nos planteamos, inclusive eu tengo un libro que se fala La dimensión desconocida da infancia, que termina ella diciendo, a infancia fica el destino, porque es ese momento de un nacimiento, pues ese momento de creación, de placer en el encuentro con las cosas y con el otro. Entonces, lo que nosotros hicimos en la pandemia fue quebrar lo cotidiano y poder entrar a la intimidad del otro y crear una complicidad. Entonces, a propia experiencia de uno, no para uno, sino para otro. Eso implica afastarse la propia experiencia para que otro pueda pegar y construir la de él, la propia de él. Para eso, si nos pedimos a la crianza que fique elos a plasticidad, la pregunta para nos es, ¿nos somos plásticos en la propia práctica? ¿Somos plásticos en la escuela? ¿Somos plásticos en nuestra práctica con las crianzas? Porque si la experiencia que eu faço fica marcante para la crianza, fica marcante para meu, ese es. Porque si fica marcante de una manera, de un modo para la crianza, fica marcante de otro modo para mí, para Esteban, por ejemplo, escribiendo, transmitiendo esa herencia para otros. ¿Sí? Para a crianza, ela le permite construir a memoria do devenir y fica poder salir de ese congelamiento para poder entonces producir a partir de esa marca una transformación. Entonces para eso. Nos planteamos, que fica muy importante,
que un momento ese de coronavirus, la catástrofe no es el coronavirus. Lo que sería catastrófico para todos nosotros es que una vez que no fique más el coronavirus, todo fique igual. Perdimos un año, ahora fica todo igual, ya tem la vacuna, no tem problema, fica, la escuela sigue igual, el consultorio sigue igual, no pasó nada. Eso sería la peor catástrofe. No aprovechar la ocasión, la oportunidad de poder pensar y retransformar nuestra práctica, nuestra clínica, un modo de pensar el territorio. ¿Qué falamos cuando falamos del territorio? Do cotidiano. Ese es lo que nós tenemos que pensar. Você ilustra bem isso, Esteban. Ricardo, se me permite só eu colocar umas questões de algumas pessoas que estão participando, do que ele acabou de colocar dessa terceira zona e da importância disso de não ficar aqui na mesma, né? Na mesma. A Márcia, Esteban, que você conheceu, que nos ajudou de trazer aqui para o Brasil, está fazendo uma pergunta para você. Então, o que o professor pode dizer a respeito dessa nossa experiência de atendimentos online para psicomotricidade? Aqui no Brasil, eu compartilho até com o Ricardo e com o Nivaldo que muitos dos nossos colegas, e até mesmo nós, eu, por exemplo, era uma pessoa que radicalmente dizia que jamais iria utilizar essa via virtual e estou me rendendo a ela. Eu digo isso assim, muito triste, porque a gente não tem verdades absolutas, né, Ricardo? A gente com certeza. A cada tempo. E eu era extremamente radical. E eu estou tendo que me recriar e me construir para me abrir a isso, né? É fundamental. Então, a Márcia está colocando, no teu parecer, esse atendimento online, você acha, qual é a sua, vamos dizer assim, o seu parecer em termos de atendimento numa sequência dele, porque eu não acredito que este ano a gente retorne presencialmente, não estou sentindo isso. Pelo menos no Brasil, me parece que não retornaremos. Antes de você responder, eu queria colocar uma questão que talvez possa estar conectada com a pergunta, um pouco da pergunta da Márcia, e com uma questão que você levantou anteriormente, né? Você escreve no seu livro lá a seguinte frase: a distância, o vazio, torna-se um encontro relacional, um intervalo em que se desenrola outra dimensão, certamente desconhecida. Continua. Sem dúvida, há um toque secreto em jogo. Não tem espessura, mas sim uma dobra. Achei isso muito profundo e muito questionador. Quando você fala desse encontro via online, através da imagem, eu fiquei pensando aqui na questão do recalque. O que se produz, né, o recalque, né, que a gente pode ter, esse recalque mesmo, como você fala, né, não é um recalque sem conteúdo, mas um recalque com conteúdo da experiência traumática. Quando há o recalque, o que fica externo como sintoma é a imagem. E é justamente a imagem, né, que você vai produzir no encontro com a criança. E o que se reproduz, talvez, nas imagens e os afetos é o encontro desse recalque, né? Desse recalque que encontra uma outra imagem que você reproduz e que ali se transforma, porque ali vem o retorno do que está no recalque e ali pode se transformar num afeto, doloroso ou não, mas há uma coisa interessante, porque é através dessa imagem que você diz, porque o outro está fora,
mas ao mesmo tempo está dentro pela essa questão do recalque. Não é? Nasio tem uma frase que diz: o sentido analista é o sentido paciente. Então, acho que essa troca de imagem entre você e a criança produz esse desmonte do simbólico, não é? Produz essa nova linguagem. É interessante para a gente pensar, não sei o que é que você acha, eu gostaria que você falasse um pouco também. Eso ficou impresionante aqui, com algumas crianças que eu não conozco personalmente, o sea, ya no tengo contacto con ellos cuerpo a cuerpo, solo conozco a ellos y a los pais a través da imagem. Aconteceu, o pai, se já consultam no mês de abril, tá? Por uma criança o diagnóstico de autismo, de espectro autismo, eu coloco isso no livro, ¿sí? E essa criança é uma criança que quase não olhava, comia a mesma coisa, sempre a mesma comida, ¿tá? E aconteceu que eu estou falando com os pais na segunda entrevista, ¿sí? Com eles, e perto aqui a criança começa a olhar a Esteban, que está falando com os pais. Então, nesse momento, eu pego esse fantoche, justamente esse tiburão, eu fui com tiburão, tem muito fome, ai não, tiburão, você tem que vir para aqui. E a criança fica olhando como eu estou brincando com o tiburão. E o tiburão fala: olá, vamos poner um nome, João, como anda você? Eu tenho muita fome. Um dos problemas que os pais falam comigo é de um fome, que essa criança só quer comer a mesma coisa. A partir dessa cena, os pais se afastam e eu fico brincando com esse tiburão. Quando termina o vídeo, os pais falam a la hora e me falam: Esteban, essa criança fala Esteban Tiburão, Esteban Tiburão. E eu mando a eles um videito, não disso que você faz, não? Do tiburão. Olha aí, ela começa a demandar o tiburão de Esteban e a Esteban para brincar. E a partir dessa brincadeira, os pais também começam a brincar com a comida. E essa criança, ao cabo de 2, 3 semanas, fica comendo com os pais. E o diagnóstico que ficou congelado começa a abrir-se. E começa a ver entre essa criança e Esteban uma experiência afetiva. Algo recalcou. ¿Sí? Y era impresionante pensar que a través de la imagen yo pude atravesar en esa tercera zona, construir esa tercera zona donde se pudo construir o simbólico, o sea, la posibilidad de hacer uso de esa imagen que ficaba isolada en el diagnóstico autismo. Sí. Y a partir de esa brincadera, comienzo a hacer una brincadera con los pais, porque los pais en la videollamada son parte de un atendimiento. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que no tenemos que pensar después de esta pandemia, cuando termine, es qué lugar ocupan los pais. Exacto. Si los pais están brincando con nos en la sesión aquí, en la imagen. Ahora, cuando voltan al consultorio, los pais, ¿fican dentro o fican fuera? Siempre fuera. ¿Participan o no participan más? En las escuelas, los pais solo van a acto da escola, da institución escolar, o también participan de otro modo da construcción do saber da criança, ou solo que fica na escola e eu não participo mais. Hemos aprendido que os pais pueden participar, que necesitan participar, ¿sí? También. Entonces, fica un aprendizaje. ¿Cómo hacemos para incorporar también a ellos como pais, no como terapeuta, mas como pais, en esa experiencia que nos podemos producir con ellos? Y hasta el día de hoy, o tiburón fica un personaje en la relación con esa crianza que yo no conozco, mas que ficamos
haciendo una brincamos con él al esconde-esconde. Hacemos con esa crianza una barraca. Yo coloco en esa mesa que tienen aquí, como si fuera una barraca. Él hace una barraca en la mesa de él y brincamos, que ficamos los dos en una barraca, brincando, como si fuera, yo no sé cómo se fala en portugués, campamento, cuando você va de camping. Acampamento. Sim, acampamento. É uma cabana. Acampamento. 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 E eu falava, decía, Esteban fica aqui en meu casa, a criança fica con la barraca en su casa. ¿Dónde fica el acampamento? ¿Fica acá? ¿Fica lá? Porque eu fico baixo la mesa, baixo esa mesa fico eu. Y a criança fica bajo la mesa 100 kilómetros de aquí. Sim. Y o más increíble, en ese momento tengo una crianza que mora en Colombia, en Cali, Colombia. A mãe é psicóloga, me falou, Esteban, eu quero que você faça o atendimento de meu criança. Mas onde mora? Mora em Colômbia. Poxa. E hoje eu tuve uma entrevista com ela muito, e a criança, ficamos em que ela vai ser um diário íntimo, onde vai ser desenhos para Esteban. Eu mando emojis, por o celular mando emojis, e a criança me manda emojis. Mas como pode ser que fique um afecto, que se produce uma experiência entre Colômbia e essa criança que eu não conosco, solo conozco a través desse espelho? Porque fica aí uma ressonância, hay un ritmo que podemos compartir. Esteban, mais uma pergunta aqui da Luciane Rodrigues. Uma vez sugeriu uma criança extremamente difícil que se negava em ser atendida, que trouxesse seu elemento de afeto, o seu cachorrinho. Fiz certo? Entendeu? Ela trouxe o perro para dentro do setting terapêutico, porque era o elemento de afeto dela. Ela está perguntando se eu fiz correto. A ver, o cachorro não é o cachorro, é um modo onde a criança coloca o afeto fora do corpo. Minha função é tal vez fazer uma relação com essa criança a través do cachorro, como eu faço uma relação com a criança a través do fantoche, ou a través do pececinho que eu tenho em meu aquário. Aqui tem um aquário e eu falo muito com meu pececinho. Sim. Ou seja, por onde passa o desejo do outro, que faz que uma criança tenha desejo de desejar. Exato. Deseo de desejar, o prazer do desejo de desejar, que o psicomotricista coloca a través do corpo, a través do gesto, a través do movimento. Exato. Então, nós colocamos o corpo para que a criança pueda generar o desejo de desejar. Sim. Perfeito. Ficou muito interessante en un live, un debate entre psicomotricistas. Había un psicomotricista que falaba que un psicomotricista no puede atender porque no puede colocar o corpo. Y yo falaba, no, un psicomotricista tiene que colocar la imagen del corpo, no el corpo. La imagen del corpo toca la imagen del corpo de otro. Sí. Eso fica lo intocable. No corpo piel, no corpo organismo. La imagen del cuerpo que você transmite, que transmite una voz, que transmite en la escuela. Exato. Fica muito interessante pensar nisso. Ricardo, você queria fazer uma pergunta? Não, eu queria reforçar só a resposta para a primeira pergunta, porque a gente vem... Eu poderia dizer que todo o livro mostra isso,
Sim. Como que o psicomotricista pode trabalhar na clínica, né? Verdade. Todo o livro mostra isso. E a questão de uma outra pessoa que colocou sobre o olhar psicomotor, eu acrescentaria, né, que nessa questão do olhar psicomotor e no delivery do desejo, né, o que eu tinha colocado antes, Esteban, fica para mim muito evidente. Uma aluna, outro dia, colocou para mim que gostava muito de aprender comigo, porque eu transmitia a ela um desejo muito grande em fazer aquilo que eu estava fazendo. Isso implicava no desejo dela, na formação do desejo dela. Eu vi muito isso no livro, e para mim o delivery do desejo não é só da criança, não é só, é o meu também, e dessa minha imagem na cena, certo? É o psicomotricista localizado ali, exatamente na cena, para fazer isso com a criança, para transformar isso na criança, para trabalhar essa queixa ou trabalhar essa questão da dificuldade, né? Exatamente. A Fernanda, Esteban, está questionando aqui uma pergunta um pouquinho longa, deixa eu ver se eu consigo transmitir para você. Em meus atendimentos com crianças autistas online, percebo algo bastante interessante. Muitas viram a tela do celular para a parede ou para o teto como forma de modular minha entrada em alguns momentos, que no consultório provavelmente seriam os momentos de pausa ou de tamparem os ouvidos, fecharem os olhos. Dessa forma, aquilo que seria, de certa forma, invasivo, a tela, que tudo vê, pode ser modulada pela própria criança. O que você tem a comentar sobre isso? Me parece que es tan importante ficar con la crianza como afastarse de ella, porque en ese momento esa crianza coloca un intervalo entre lo sensorio y lo motor, fica una zona indeterminada. Es una zona de conjunción, un entre. A veces, o tratamiento con la crianza, você coloca tanto el cuerpo, tanto la necesidad de você de colocar o desejo, que no da lugar a que ese entre suceda. Ese intervalo, esa zona de indeterminación es fundamental para la plasticidad, tanto neuronal como la plasticidad simbólica. Sí. Esa crianza que puede colocar la imagen y la presencia y la ausencia de la imagen, es una crianza que está construyendo un intervalo. La necesidad de separar lo sensorio do motor, la posibilidad de generar esa zona, ese tercer tiempo fundamental para producir el tiempo subjetivo, un tiempo del devenir. Entonces, son momentos, acontece también, Fernanda, exactamente eso, momentos en los cuales hace falta no ficar en la tela, porque la tela fica una presencia constante, mientras que lo que nos buscamos es un ritmo, y el ritmo implica presencia, ausencia, resonancia, espacio para abrir un lugar de la experiencia heterogénea. Es muy interesante porque abrimos un lugar que no sé a dónde va a ir, porque aún no sé lo que va a acontecer. Ese no saber es un intervalo que yo necesito sostener. Si yo sé la respuesta, yo viro en método, o un método Levin, o un método comportamental, no, justamente la aventura o el misterio fica en un no saber. Exato. Y yo no sé qué va a acontecer, lo que está sucediendo, yo no puedo saber, mas fica un ritmo. Cada vez más yo fico escribiendo sobre pensar un ritmo en cada sesión, o ritmo en la experiencia psicomotora, o ritmo como un personaje singular, el ritmo
que no es el ritmo de Esteban, no es el ritmo de la crianza, no es el ritmo de Fernanda o de Nivaldo, es el ritmo que vos encuentra en ese tercer tiempo a inventar, a construir. Ese ritmo es fundamental para que acontezca un gesto, una demanda, la posibilidad que la crianza se apropie, se apropie desde afuera, porque o adentro fica el adentro de afuera. Entonces, la experiencia fica afuera y la crianza tiene que plegar, se apropiar de ese afuera. Y para se apropiar necesita un intervalo, ese tiempo para que acontezca alguna cosa diferente. E é uma forma de respeito, né, Esteban? É uma forma de respeitar esse ritmo do outro. Muito bom. Sí, porque si no, el lugar nuestro en la terapia o en la docencia fica un lugar de poder, ¿no? Poder para diagnosticar, poder para brincar, poder para... Y entonces la crianza fica isolada otra vez, ¿no? Verdade. Nivaldo, você queria se manifestar? Sim, pensando nisso que o Esteban está trazendo também, né, que para mim é bem claro, né, que isso comungo dessa mesma ideia, né, de que o desejo se constitui não só pela presença, mas pela presença e ausência, né? A ausência pode, né, essa mudança de tônus da voz, do corpo, de tudo isso que a gente pode perpassar nesse contato, né? Eu acho que essa possibilidade, né, que Esteban traz, por exemplo, né, da entrada dos pais, que eu achei isso muito interessante, porque produz aí o descongelamento do significante, o descolamento do significante, né, faz circular exatamente ali onde aquilo estava congelado, né? Eu diria para a gente pensar, Esteban, quando você traz a questão do... faltou agora, que você trouxe a questão do corpo, né? Da ausência, da imagem do corpo, né? Que iria se constituir, que a imagem do corpo, ela não é física, que ela está fora. Eu concordo que a imagem do corpo está fora, né? Mas entendo também que há, para mim, duas experiências interessantes, que a gente pode pensar a imagem do corpo como congelada no próprio corpo, que às vezes é necessário sentir do próprio corpo para que essa memória se abra, muitas vezes. Então, eu vejo esses dois tempos, um tempo da linguagem, mas um tempo da não linguagem, do inominável que você mesmo traz ali na clínica psicomotora, né? Desse inominável, né? Desse intocável do toque, logicamente, que é o desejo, mas também a imagem que está lá presa, né? Que não há algo para ser nomeada, porque não entrou uma composição, entrou apenas um sentir, uma sensação. Então, muitas vezes, o trabalho do psicomotricista, eu acho que ela passa nessas duas esferas. Da imagem, né, que passa pelo corpo e da imagem que não passa pelo corpo. Eu introduzo... Uma colocação aqui, Esteban, posso passar para você? Eu gostaria que ele comentasse um pouquinho isso, se possível. Eu acho que vai complementar o que você falou, mas tudo bem, vamos lá, Esteban. Fica una cierta complejidad, mas en el libro sobre el tiempo, él comienza a hablar de un concepto sumamente interesante para nosotros, que se fala imagen cristal. ¿Sí? La imagen cristal es una imagen a partir de la cual você puede olhar o tiempo de una crianza, que es lo actual, mas también lo virtual. O sea, que al mismo tiempo coexisten lo que está haciendo ahí, mas lo que está haciendo ahí es parte de una historia. Cuando você se encuentra con un sufrimiento o con un síntoma o una estereotipia psicomotora, você se encuentra con un tiempo actual,
actual, actual, como si no hubiera otra historia, como si no ficaría una historia. Y lo que nos intentamos es cómo hacemos para que ese actual pueda virar también virtual, o sea, cómo hacemos para que esa imagen del cuerpo que fica fixa pueda tener movimiento. Y si la imagen se mueve, fica una memoria, fica un marcante, fica recalcada. Y nuestro trabajo es ese, cómo hacemos para que la imagen del cuerpo tenga movimiento. Es muy interesante para nosotros porque es una experiencia bien psicomotora que nos podemos pensar, ¿no? Cómo esa imagen del cuerpo se mueve. Y ese movimiento está en ligación al tiempo. Es un tiempo que historiza, que arma su propia historia. Y cuando el tiempo, tu sufrimiento, lo que va a hacer es congelar a esa historicidad y fica actual, actual, actual. Atual. E como acho que o Esteban, acho que você coloca bem isso num trecho do livro que você fala que os cristais do tempo são uma temporalidade frutífera no vasto campo da infância. Eles têm o germe afetivo da plasticidade, né? Eu acho que fica bem nítido isso quando você fala no livro. E sobre essa presença corpórea, a Sandra coloca para nós o seguinte, Esteban, que ela fez uma festa junina, você sabe o que é festa junina, online, com os alunos autistas, né? Com os alunos dela autistas, e que ela pôde observar o envolvimento grande dos pais com o corpo, então emprestando aos filhos esse seu infantil, brincando junto. Então, neste caso da cena, o pai está envolvido nisso, e isso para a criança é muito significativo. Com crianças no campo de autismo, com crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, 4 anos, é fundamental o lugar do pai, sosteniendo inclusive o aparato celular, sosteniendo el Zoom, ellos mismos preparando la escena para la brincadera, ellos preparando, viene Esteban, vamos a brincar, ellos preparan, ¿no?, los brinquedos para sus filhos, o sea, los pais fican en la escena. Tenemos que sostener eso. ¿Cómo hacemos para que los pais también participen en nuestras sesiones? No siempre, mas a veces es fundamental que os pais no falar, hay que brincar, no falar, você pai, tem que ser bom con su filho, no, en acto, hacerlo en acto. O sea, si es bom brincar, brinquemos, vamos a brincar. Sí. Suba al consultorio o vos, compartimos. Sí. Entonces, voy a adelantar una cosa que no aconteció, que acontecerá esta semana. O sea, no la hice ni la escribí. Lo comparto con vos, Brasil. Que es a posibilidad. Eu no abrí mi consultorio, mas algunas crianças necesitan olhar a Esteban. Entonces, eu voy a abrir de ir a una plaza, a un balcón con ellos. Y las sesiones de Esteban van a ser en un parcón, donde yo voy a ficar con un barbijo, o mejor, más en un parque, que fica más distanciado. Sí. Vamos a ver, no es el consultorio, mas es un territorio donde tal vez con los pais podamos por lo menos olear, brincar con una planta, ficamos juntos con una bola, con los fantoches, yo voy a ir con los fantoches a una plaza para olear a meus clientes, para brincar lo que podemos brincar con los pais que traen. Sí. No todos, mas algunos, algunas crianças necesito olear de otra forma, atravesar. Vamos a escribir sobre eso, vamos a pensar, ¿qué va a acontecer? Eso va a ser el día sexta. No sé, hay que buscar una plaza que poca gente, que no vaya mucha gente, hacer una cada hora
ir com o álcool em gel, colocar álcool, todo, mas para que aconteça que esse encontro, esse terceiro tempo, já não só virtual, em uma plaza, caminhar, tirar uma bola, saludar, são outras saltar, ficções. Ficamos, sim, resistimos o vírus, ficamos juntos, a la distância, mas estamos juntos. Eu posso dar a você uma bola, você me dá a bola, nos cuidamos, mas ficamos compartindo um espaço, um tempo, um prazer de fazer algo juntos, em um parque. Uma vez. É um outro tipo de ficção, uma outra realidade simbólica. Você fala, inclusive, no livro, Esteban, sobre um cliente que você fala que os pais, ao brincar, encontram em sua filha sua própria herança disponível para ser recebida. Herdar o amor parental envolve a colocação em conta da filiação e identificação, da ordem do familiar, né? Que é a primeira comunidade. Exato. Esa comunidad fundamental que el coronavirus vino a quebrar, o por lo menos a cuestionar. Sim. Y la crianza fica muito assustada, com muito medo, porque olha que o mundo adulto fica com medo. Sim. Tem medo. Entonces, nós temos que começar a fazer esses movimentos fundamentais. Veremos o que vai acontecer. Eu trabalhei muitos anos com creches, né, com crianças de educação infantil. E sempre fazia, uma vez por mês, uma aula que era um encontro, os pais eram convidados para essa aula. E eles participavam da prática junto com os filhos, né? Claro que nem todos iam. Aí a gente podia fazer, por exemplo, uma experiência interessante, que era emprestar o pai do colega, né? Pedir emprestado o pai do colega para brincar. Então, era muito interessante essas coisas. Perfeito. Esteban, a gente está vencendo aqui o nosso tempo, todos estão encantadíssimos com você. Queria que você mostrasse mais uma vez o livro, e a gente está na luta, tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Nivaldo, de trazer esse livro para o Brasil, mas aqueles que se interessarem, a gente colocou aí o link da Nova Eduque, é possível se adquirir, né, pela internet, e o e-book, para aqueles que têm mais facilidade na leitura em castelhano, fiquem à vontade. Não é difícil de ler, de forma alguma, e a gente se encanta a cada capítulo, e é maravilhoso. Olha, Cacilda, você me permite? Claro. Por gentileza, eu não posso deixar de mencionar aqui, Esteban, o que você coloca no final em relação aos avós, porque eu sou um avô recente, certo? Tenho uma netinha de 2 anos e 4 meses, então eu sou um avô recente. Então, me encantou muito isso. Né? A experiência entre netos e avós está ligada à filiação e transcendência. Só entre eles inventamos outra língua secreta, encontramos uma área impensada e uma terceira via imprevista de onde exercitamos a resistência desejada, o que coloca no palco uma prática singular de sujeição. Gente, muito bonito esse final, Esteban. Assim, poxa, para mim foi um presente. Me senti ultra presenteado com isso aí, enquanto avô, né? Olha, magnífico, magnífico. Tanto que uma das minhas questões era exatamente essa posição de avô, né? Porque esse amor é muito transcendental, é algo que a gente não consegue. Experiência única, né? Única. Muito diferente. Eu também tenho. Exatamente. Uma netinha e 2 netinhos, e para mim é uma experiência muito importante. Eu tenho palavras para dizer o que é. É algo assim que passa do filho, passa dos filhos. Passa. É quase que é um resto de você que está ficando. É Dizem que você precisa plantar uma árvore, né? Ter um filho e escrever um livro, é isso? Mas se você não tiver um neto, não está completa essa história. Não tem graça, é verdade. Muito obrigado.
Você quer se despedir, Esteban? Fica à vontade. Sí, yo quería despedir justamente, por eso dedico un capítulo exactamente a eso, a la relación intrageneracional, a la mezcla, porque la voz se mezcla con esa crianza y la crianza recibe ese don de amor, que fica diferente a do pai, diferente de mãe. Es otro toque, otro olhar, otra experiencia que ellos necesitan, porque ellos sienten esa experiencia diferente y necesitan olhar, necesitan brincar, tener alguna cosa de ese avô o de esa avó. Entonces, yo achei muy importante continuar esa ligación de alguna u otra manera, porque es muy central para su avô, mas para esa criancinha, ese pequeño nieto, es fundamental continuar ese lazo, esa ligación con ellos. Y ellos saben que los avós fican ahí en riesgo, saben eso. Entonces fican cuidando ellos a los avós. Ellos cuidan a los avós. Mas, por eso, muy interesante, muito para nós, para poder pensar esse vínculo, essa relação diferente. Mas você nos presenteou, viu? Olha, então presenteou uma surpresa aqui. Porque eu realmente senti a mesma sensação do Ricardo ao finalizar e ao ver aquilo. Eu cheguei às lágrimas, porque eu me sinto naquela pele daquele avô que o contato, que a existência deles já me basta, né? E vê-los felizes e vê-los cuidados é fundamental para a vida da gente. A gente diz que no envelhecimento a coisa mais importante nossa é a utilidade. Então, quando você se sente útil, até para brincar, então isso é fundamental. Nossa! Né? Muito obrigado, um beijo no seu coração, obrigado por você sempre nos iluminar com tanto conhecimento. Nivaldo, meu querido, você foi brilhante com as suas colocações, deixou todo mundo encantado, e o Ricardo leu as entrelinhas do livro, né, Ricardo? Fiz um verdadeiro apanhado de frases que é bom aí para nós. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se encontra por aí. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, a Brasil, os quero muito, vocês são parte de meu, assim que um abraço, amigos, para todos. Ficamos escrevendo. Obrigado. Sí. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Feliz muito dia obrigado. da criança. Feliz dia da criança. Tá? Muito obrigado. Adeus. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.